pessoal, então aqui é mais um vídeo para vocês sobre o método Denver. E dentro do método Denver, o vídeo anterior que nós fizemos, a gente falou sobre a intensidade, a importância da intensidade, né, de fazer muitas horas por dia. E a gente falou também que nessa intensidade, a gente acaba tendo que ter uma AT, que é uma acompanhante terapêutica, que é a pessoa que vem aplicar o método Denver em casa. E aí, a Vi, que é a AT do Gael hoje, que tá saindo para a entrada da Joyce. Esse vídeo a gente tá fazendo, né, meninas, com a finalidade de que as mães conheçam um pouco mais do Denver na prática e as terapeutas também que me seguem. Porque a Joyce, a gente olha o nosso lado de mãe, mas a gente também precisa lembrar que as terapeutas também têm os desafios dela. E a AT, gente, ela é uma pessoa, dentro do que vocês me corrijam, tá, meninas? Que ela não é expert em Denver. Ela, às vezes, é uma estagiária, às vezes, é uma psicóloga recém-formada, muito bem intencionada, que precisa muito do apoio da supervisora, que é a que cuida do caso, e da mãe, né? Da mãe poder ajudar. No meu caso, por exemplo, eu faço muito isso. Eu ajudo, eu tô sempre junto. Se tem curso, a gente vai e faz juntas o curso. Porque, na verdade, a gente precisa acreditar nessa AT, porque é ela que vai ficar aqui na nossa casa 2, 3 horas por dia. Então, agora o que eu vou fazer, Joyce, eu vou sair e a Joyce tem algumas dúvidas. Como ela tá começando agora, ela vai falar um pouco. Há quanto tempo você trabalha como AT e conhece Denver, Joyce? 5 meses e conheço Denver nesse período, né? Eu fiz um curso, um intensivo, e depois que eu fiz o curso eu já comecei, né? Com 15 dias depois de ter feito o curso, então 5 meses aí conhecendo e me apaixonando cada vez mais. E ela quer trabalhar com o autismo, né? Foi um dos motivos até que eu falei que, fora que ela é uma fofa, que eu quis que ela trabalhasse com a gente, né? Que ela... Tudo que a gente for daqui aprender juntas, que ela leve isso aí pro mundo, para as outras crianças ainda que vão passar por ela. Então ela tem algumas dúvidas sobre o Denver. A Vi, como tem uma experiência maior, agora ela já vai para um outro papel quando ela estiver lá no Instituto Farol. A Joyce então vai fazer um bate-papo muito tranquilo aqui com a Vi, das dúvidas que ela tem agora que ela vai assumir o lugar da Vi, que ela vai agora mesmo se empoderar do Denver, que ela vai ter que estudar mais para fazer essa passagem aqui de bastão, tá bom, gente? Então eu vou deixar as duas aqui com vocês. Eu vou falar um pouco do meu papel, né? Do nosso papel, Vi também. Então, o acompanhante terapêutico, ele é um assistente que ele vai estar em conjunto com a criança para fazer o desenvolvimento dela de aprendizado, ter uma evolução muito mais firme, forte, potente nessa idade tão precoce, para quando ela chegar numa idade adulta e chegar nas outras idades que a gente tiver outros conflitos sociais, que eles tenham menos impacto dessa dificuldade de relações, né? E você quer falar mais alguma coisa sobre o AT? Eu acho que a AT desenvolve um papel muito importante, não só com a criança, mas com a família. Verdade. Eu acho que o papel da AT, assim, é muito rico, sabe? Porque a gente tá todos os dias dentro da casa dessas famílias, né? Isso. Dentro da rotina dessas famílias. E o trabalho com a criança diretamente é muito bacana, mas quando a gente vê o resultado que isso tem nas famílias, quando a gente pode passar o conhecimento para as famílias, pode generalizar esse conhecimento, né, esse aprendizado das crianças, é muito rico mesmo o trabalho, é muito incrível. Tem que ser gerado real uma aliança, né, da família estar muito presente nesse desenvolvimento, né, a família tem que fazer parte do aprendizado, né, que a gente está trazendo na sessão. Eu acho que o grande diferencial do Denver também é essa proximidade que a gente tem com a família, né? Porque, poxa, nós estamos todos os dias dentro da casa dessas famílias e tendo trocas, né, com esses parentes, com esses cuidadores, com as pessoas que estão próximas à criança diariamente. E esse trabalho em conjunto é muito rico, né? Sim, muito, muito importante. Então, a minha primeira dúvida é... Minha colinha aqui, deixa eu ver. Qual o objetivo da terapia? O objetivo da terapia é trabalhar de forma naturalista com a criança,
com um plano individualizado que foi criado pensando nas dificuldades da criança, né? A gente tem todo o material do método Denver. A criança, quando ela chega para nós, a gente faz o checklist da criança para ver quais são as dificuldades dela, quais são as maiores dificuldades, em qual área do desenvolvimento a criança precisa de mais suporte. E a partir desse checklist, que é uma avaliação que a gente realiza de 3 em 3 meses com a criança, a gente elabora o plano individualizado da criança. Tendo esse plano individualizado, a gente pode começar a terapia. Começando a terapia, a gente aplica esse plano individualizado na criança, no ambiente natural dela, ou seja, no quartinho de brinquedo dela, num lugar da casa que ela tenha possibilidade de brincar, né, que seja com os brinquedos dela mesmo. E a gente aplica esse plano individualizado na criança com os instrumentos do Denver, né, para trabalhar tudo isso. E esse plano individualizado, ele aborda diversas áreas do desenvolvimento, né, diversas esferas do desenvolvimento. E a gente vai trabalhando de acordo com as necessidades da criança. Muito bom. E também sabendo que na sessão, a terapia, ela tem o objetivo de trabalhar com o jogo, com a brincadeira, para trabalhar a base do desenvolvimento da criança, como inserir os objetivos desse plano individual da criança a partir do brincar, né? Sim, eu acho que é uma dúvida bastante frequente, principalmente para quem começa com o Denver, né? Quando eu comecei, eu tinha a sensação que eu tava só brincando. Então eu falava pro meu supervisor assim: nossa, mas parece que eu estou só brincando com a criança, eu não tô ensinando nada pra ela, eu tô só brincando. Mas na verdade, como é algo muito natural, que a gente tenta visar a motivação da criança, utilizar a motivação da criança para ensinar, a gente vai colocar esse plano, esses objetivos, né, de forma muito natural durante a brincadeira. Então a gente aproveita as oportunidades que vão acontecendo na brincadeira para ensinar a criança. Então o aprendizado, ele acontece dentro da brincadeira. Não seria tentativas muito claras e estruturadas, né? A gente coloca isso de forma natural dentro da brincadeira. Vi, tira uma dúvida pra mim, que eu acho que essa é uma das dúvidas muito... pro meu começo, assim, foi muito difícil. Essa repetição da criança, do desejo de brincar só de uma forma, né? Como trabalhar e modelar tudo isso, assim, da criança, né? Legal. No Denver, a gente usa a motivação da criança para ensinar. Então, a gente fala muito de seguir a liderança da criança, utilizar a motivação dela para ensinar os objetivos, né, para trabalhar com isso. Na verdade, a gente não consegue ensinar sem motivação. Então, a gente começa imitando a criança, seguindo a liderança dela, mostrando que o que ela está propondo também é legal, também é válido. Mas a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, tem crianças que elas gostam de fazer movimentos repetitivos e entram numa brincadeira repetitiva, e às vezes é muito difícil entrar nessa brincadeira e proporcionar um aprendizado dentro disso. Vou mostrar aqui um pouquinho, eu e a Joyce, de como trabalhar com uma criança que gosta muito de realizar movimentos repetitivos e às vezes fica difícil inserir uma variação quando a criança está hiperfocada numa repetição. Então, por exemplo, vamos supor que a sua criança gosta muito de girar brinquedos. Então ela tá aqui, tá girando o brinquedo de forma repetitiva. A gente entra nessa brincadeira dela, mostra que o que ela tá fazendo é válido, que a gente entende, que a gente valida o que ela tá fazendo. Então a gente gira junto, a gente pode imitar uma roda. Você tá girando, brum, girou, entra um pouquinho nessa brincadeira dela, e aí a gente pode propor uma variação. Nessa variação que vai entrar o objetivo da criança. Então, vamos supor que a gente quer ensinar para essa criança os números, e ela gosta muito de girar esse objeto. A gente pode deixar os números aqui, e aí começar dentro do que ela propôs. A gente começa girando, e aí na nossa vez, na nossa troca de turno, a gente dá um modelo para ela do que a gente quer primeiro. Eu vou colocar o 3 para girar. O 3, girou o 3. Você, pega o 7. Vai, Joyce, vira criança. O 7. E aí a gente gira. E os
brinquedos podem cair, a criança pode achar isso divertido. Então a gente vai usar a motivação dela, o foco de interesse dela para trabalhar os nossos objetivos. Então a gente não vai bloquear esse movimento que ela tá buscando. Que ela gosta, né? A gente vai utilizar a motivação dela para ensinar. Então, eu falo sempre que a gente tem que ser muito criativas. Então, observar os brinquedos da criança, observar o que essa criança faz e tentar criar formas de ensinar em cima disso. Tá. Legal, então. Gente, agora só uma pergunta pra terminar, Vi, essa dica super legal que vocês deram, né, de criança que fica fazendo coisa repetida. Muita gente me pergunta, assim, que não conhece o autismo. Qual o problema dela ficar fazendo movimento repetido? Sim. O problema dela ficar fazendo movimentos repetitivos, o grande problema é que ela deixa de aprender outras coisas, né? Ela fica focada em realizar um movimento repetitivo e ela observando isso, ela deixa de observar o mundo, na verdade, né? Então ela deixa de brincar com outros brinquedos, ela deixa de observar o outro, né? Então a gente, no Denver, a gente fala muito que pra tirar uma estereotipia, a gente precisa aumentar o repertório de brincadeira da criança. Então a gente vai ensinar ela a fazer coisas muito legais também, com os brinquedos que ela gosta, mas de forma mais funcional. Porque assim ela pode também, mais pra frente, ser um parceiro legal de jogo para outra criança. Tá, verdade. Obrigada, Vi. Obrigada, Joyce. Obrigada, gente. Obrigada, gente.